Amigo internauta, a paz do Senhor, que alegria poder retornar com o ED na TV, um espaço totalmente dedicado à escola dominical, que é uma paixão nacional entre os assembleanos. É isso mesmo, a escola dominical é uma grande bênção para a vida daquela pessoa que deseja crescer espiritualmente. Você já percebeu que o ano de 2023 correu rapidamente? Chegamos ao quarto trimestre. As lições bíblicas de jovens da CPAD tratam de um tema muito interessante. É esse que você está vendo aí no vídeo. A prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. O comentarista é o pastor Eduardo Leandro Alves, que está estreando nesse trabalho de comentar lições bíblicas para jovens. Ele dirige a Assembleia de Deus, que está na cidade de Rio Tinto, lá na Paraíba. Pastor, que satisfação ter o senhor aqui, especialmente num momento festivo como esse, de início de trabalho como comentarista das lições de jovens. Meu querido Jorge, é um prazer estar com vocês aqui na casa. É um prazer iniciar essa jornada junto com os amados. E é um prazer você, querido aluno, professor, professora, superintendente da escola dominical. É uma honra poder chegar às igrejas do nosso Brasil. Internauta, você que nos acompanha aqui nessa entrevista, tem percebido que a CPAD tem se preocupado com temas completamente apologéticos, ou seja, temas que defendem, que reforçam, que reafirmam a nossa fé. Pastor Leandro, a sua revista não é diferente, né? A revista era muito interessante, a proposta da casa, quando nos convidou para escrevê-la, aceitamos o desafio e a proposta foi muito clara. Discutir questões apologéticas contemporâneas de uma forma devocional, que ela pudesse prezar por uma profundidade com citações de autores renomados, mas que fosse colocado de uma forma simples, sem ser simplista. E é isso que nós tentamos fazer nesta revista. Agora, é interessante que a gente está falando aqui de apologética, e apologética não é simplesmente um ataque, é defesa. Não é? Que equívoco chover nessas posturas, muitas vezes pretensamente apologéticas, mas que no fundo são, na verdade, ataques gratuitos à fé de terceiros. Olha, digamos assim, o texto áureo da questão apologética é o texto que o apóstolo Pedro nos orienta, para que estejamos prontos para responder com mansidão, olha o termo, para respondermos com mansidão àqueles que nos perguntam a respeito da esperança que há em nós, como disse Pedro, que há em vós. Então, ao meu ver, a apologética, ela precisa responder educadamente, mansamente, sobre a esperança que Cristo nos dá. Às vezes as pessoas se preocupam em ganhar o debate, mas acaba perdendo o amigo. Às vezes elas se preocupam tanto em atacar o outro que ela rompe a possibilidade da sequência da conversa. E você acaba atrapalhando, se é que eu posso usar esse termo, a ação do Espírito de Deus. Falando de forma muito simples, né? Quem é que pode impedir o Senhor? Não é nesse sentido. Mas, às vezes as pessoas brigam tanto que acabam ganhando argumento, mas perdem a oportunidade de dar o prosseguimento na conversa, na evangelização, e uma grande parte da evangelização está atrelado ao processo, ao testemunho, e não apenas aquele momento específico. Pastor, eu percebi que a fé é a palavra-chave para essas lições. Aliás, internauta, são 14 lições comentadas pelo pastor Eduardo Leandro Alves. De que forma, a fé conduz todo o seu raciocínio? Olha, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E por mais que a gente aborde de uma perspectiva clássica da apologética, apelando à razão, apelando a provas inconteste sobre elementos do cristianismo, mas a fé é um elemento fundamental. Quando eu falo da encarnação do Verbo, quando eu falo que Jesus é Deus
e que o Verbo encarnou e habitou entre nós, como diz o apóstolo João, ou como diz os teólogos, ele tabernaculou entre nós, que Deus tabernaculou entre nós, eu posso dizer que se Jesus não fosse Deus, ele seria um lunático ao fazer tantas afirmações tão fortes conforme ele fez. Mas a base é que você precisa ter fé para acreditar no que o anjo disse a Maria. O poder do Altíssimo te envolverá, e o que há de nascer de você será santo. Então, o elemento da fé, ele é fundamental para crer na encarnação do Verbo, para crer na morte expiatória, para crer na ressurreição, para crer em milagres. Então, a fé nos conduz nessas 14 lições. Claro que eu vou tratar questões daqueles que são contrários à fé, vou responder dentro de uma perspectiva cristã conservadora esses argumentos, vou contra-argumentar, mas a fé é a base de tudo isso, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Bom, a lição de número 1 já trata da fé sobre algumas perspectivas. Quais são elas e qual a importância desse estudo? É a fé para crer em Deus, né? É o ponto de partida. Se você não crê em Deus, a discussão sobre Jesus não existe. Se você não crê em Deus, o que adianta falarmos sobre milagres? Se você não crê em Deus, como que vamos falar sobre a vida eterna? Se você não crê em Deus, como vamos falar sobre a condenação eterna como um justo castigo para os que forem infiéis? Então, o ponto de partida é exatamente fé para crer em Deus. E Deus é uma proposta que temos que encarar. Você precisa ter mais fé para crer no acaso do que para crer em Deus, um ser todo-poderoso que criou todas as coisas e que deu ordem à criação. Porque me parece que o acaso é ilógico e Deus é lógico, né? Em todas as suas ações. Pelo menos é isso que a Bíblia testemunha, né? Exatamente. As pessoas, muitos cientistas falam de um vácuo quântico, falam que nós fomos fruto de um acaso, de uma explosão, e que as galáxias estão onde estão por mero acaso. Mas você precisa ter mais fé para crer no acaso do que para crer que é um ser inteligente, poderoso, causador, originador de todas as coisas. Então, a lição trata sobre isso, sobre esta fé no Deus Todo-Poderoso, e que nós aprendemos pelo texto bíblico, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas não apenas um Deus do passado, mas um Deus do Eduardo, do Jorge, um Deus que com seu nome, você coloque o seu nome, ele é o seu Deus, o Deus que acompanha a sua história. É um Deus pessoal, né? Essa é a graça do cristianismo. O cristianismo apresenta um Deus pessoal, não apenas uma ideia ou uma divindade que você nunca vai se encontrar com ela, de forma nenhuma. Deus é um Deus pessoal e nós veremos a Deus como Ele é. Essa é a promessa bíblica. A lição 2 fala sobre a fé para crer que a Bíblia é o livro de Deus. E um livro que funciona, porque de geração em geração, de cultura em cultura, ele é um livro que se renova a cada vez que a pessoa vai ler. Como é que o senhor comentou essa lição? Olha, o fato é que o cristianismo ele tem sofrido muitos ataques, desde sempre. E um dos ataques que o cristianismo sofre, e sofre hoje em nossos dias, é um ataque contra a verdade das Escrituras, contra a suficiência das Escrituras, contra a inspiração verbal e plenária das Escrituras. Existem muitos teólogos, inclusive, e filósofos sem números, que vão tratar a Bíblia como um texto literário comum, como um livro antigo, um livro da antiguidade. Mas para nós, a Bíblia é muito mais do que isso. A Bíblia é a palavra de Deus, é a palavra inspirada de Deus. Ela é a nossa regra de fé e prática. Então, o que eu posso conhecer de Deus? Claro que Deus se revela na história, claro que Deus se revela na criação, os céus e a terra proclamam a glória de Deus, o firmamento, as obras das suas mãos. No entanto, nós somos exclusivistas, no sentido que ele se revelou, como diz o escritor aos Hebreus, havendo Deus se revelado de muitas maneiras, aprove Deus se revelar a nós por meio do Filho, ou seja, Jesus
é a revelação exclusiva de Deus, salvífica para a salvação. E é na Bíblia que essa história é contada. Então, mesmo que eu preciso ter as minhas experiências pessoais com Deus, mesmo que você tenha que ter essas experiências, mas ela precisa ter um amparo, uma base de apoio. E esta base de apoio é exatamente a partir da revelação contida nas Escrituras como palavra de Deus. Deus revelou um pouco da sua mente a nós a partir das Escrituras Sagradas. E você que está nos acompanhando, nós temos aqui uma lição muito interessante e que vai chamar a atenção de muita gente. É a lição de número 4. Ela trata sobre a fé e o conhecimento científico. Pastor, aparentemente, em muitos círculos, parecem antagônicos, né? Esses dois conceitos, fé cristã e conhecimento científico. Tem esse antagonismo? Como é que o senhor trabalhou essa questão? Sobre isso, eu até incentivo a você a adquirir o livro de apoio, porque o livro de apoio ele vai aprofundar essa discussão. O fato é que os primeiros cientistas eram cristãos. Então, a compreensão que existe um Deus todo-poderoso, que gerou as leis da natureza, então é a partir dessas leis da natureza que começou a ser observado. Existe lógica na natureza. Isso foi Deus que fez. Então os primeiros cientistas eram cristãos. Depois, meio que a academia, ela excluiu Deus das discussões científicas. Então você tem um problema hoje, se é que eu posso dizer. Se é que eu posso usar esse termo, que nós temos um problema hoje, que é o quê? Eu não posso, você que está me assistindo, não pode subjugar ou submeter a sua leitura do texto bíblico à teoria científica. Por quê? Porque a teoria científica, ela é uma teoria hoje, outro cientista questiona ela, e a teoria não pode ser comprovada por outros em ensaio de laboratórios, etc. Então, é um problema quando a pessoa submete a sua leitura bíblica à teoria científica. E é um problema também quando a pessoa quer pegar a Bíblia e tê-la como um livro científico, achando que ela vai ter respostas miúdas das coisas. Fechadas, miúdas. Um exemplo simples. Quem foi a mulher de Caim? Para onde Caim foi? Qual é a marca que estava em Caim? Se Adão teve umbigo, se não teve umbigo. São umas questões miúdas que as pessoas tentam botar ali o dinossauro, tentam botar isso, tentam botar aquilo, e que a Bíblia não foi escrita. A Bíblia é a história do Deus Criador para salvar a sua criação. Deus se revelando, né? Claro que a Bíblia tem ciência, ela tem poesia, ela tem literatura. Claro que a Bíblia é um livro completo. Agora, ela não foi escrita para ser isso, para ser um catálogo científico. Então, algumas pessoas arrumam problema num texto bíblico porque eles ficam procurando pelo em ovo, digamos assim. Então, na lição eu procuro conciliar essa ideia, sabendo que a gente faz uma leitura, como eu disse no início, a partir da Bíblia como palavra de Deus. Mas não precisam viver em pé de guerra, né? Eu falo até sobre o movimento ateísta, que é um movimento militante, que ele fica militando contra a fé cristã. Mas existem, no livro de apoio, eu cito vários cientistas cristãos. Tem uma cientista da Universidade do Texas, que ela é pós-graduada, pós-doutora, e ela se coloca como cristã e que não precisa cometer suicídio intelectual para ser cristão. Não precisa fazer isso. Bom, eu percebi que não tem como não ser doutrinário, né? Nos seus comentários. E na lição de número 6, fala de fé, né? Para crer na natureza humana e ao mesmo tempo a natureza divina do Senhor Jesus. É cristologia pura aí, né? Exatamente. Se você tira, e esse é o combate contra a fé, né? Você tirar a autoridade do texto bíblico, você negar a exclusividade de Jesus
como Salvador, como o caminho, como a verdade e como a vida. Então Jesus, ele é a manifestação perfeita do Todo-Poderoso. É a divindade. Como eu disse no início, Deus tabernaculou entre nós. Mas o sacrifício, ele precisava ser feito sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Então Jesus precisava vir em natureza humana, porém perfeita, sem pecado. Jesus sentiu as dores, sentiu fome, sentiu cansaço, chorou, se entristeceu, foi traído, né? Pisou nas terras poerentas da Galileia. Terras poerentas da Galileia, sentiu o sol causticante machucando a sua Sentiu fome, sede, sono. Aprendeu a andar como qualquer criança, tomou tomba aprendendo a andar. Às vezes é difícil a gente imaginar Deus assim, né? Mas a humanidade de Jesus faz com que o escritor aos Hebreus possa escrever que nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós com o conhecimento de causa. Jesus foi tentado em todas as coisas e aprovado, porque ele não cometeu pecado. Então, a natureza humana de Jesus é necessária para que o plano de Deus perfeito acontecesse. Então, nesta lição, eu trato sobre Jesus como a natureza humana e a natureza divina, que não se anulavam. Ele sofreu como homem. Ele foi tentado, mas Deus entre nós. E na lição, eu vou tratar que no ministério de Jesus é muito claro a onipotência, a onisciência, obviamente que ele estava em corpo físico, então a onipresença dele é manifestada no futuro quando ele diz para os discípulos: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O fato é que em toda a lição eu vou estar tratando sobre essa natureza de Jesus e como que é importante para nós crermos nessa natureza humana e divina e não deixar com que esses ataques que nós sofremos venham a abalar esse pilar da fé cristã. Aliás, que é um pilar muito importante. E você que está nos acompanhando, saiba que tem uma lição aqui que vai servir para você chamar todos os jovens da sua cidade, do seu bairro, para a classe de escola dominical. Trata-se da lição de número 8, cujo tema é a fé para crer que Deus não criou o mal. Não é isso, pastor Leandro? Isso é uma discussão muito interessante, porque algumas pessoas não acreditam que um Deus todo-poderoso, perfeitamente bom, maravilhoso, pode conviver com o mal. Então você tem muitos problemas na filosofia, na teologia, tem muitos teólogos que têm problema com isso e que acaba confundindo a questão do mal moral, do mal físico, a questão do sofrimento, como que lidamos com o sofrimento. E é muito complicado, porque nós vivemos em uma sociedade que o sofrimento é desestimulado. Também quem gosta de sofrer, não é verdade? Quem disser que gosta de sofrer tem um problema. Ninguém gosta de sofrer. Nós não somos masoquistas, né? No entanto, o sofrimento faz parte da vida. A propaganda para de sofrer é mentira, porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Então, quando fala do sofrimento, que eu trato sobre isso na lição, eu falo para você, aluno, para todos nós, que Deus sofreu em Cristo. Então, Deus sofreu as nossas dores, e Ele sofreu em Cristo. O sofrimento fez parte do ministério do Messias. Então, eu não posso tirar o sofrimento, eu não posso tirar a cruz do Evangelho, senão ele deixa de ser Evangelho. E essa criação do mal, como se diz aí, não, então Deus criou o mal, porque Isaías diz, eu faço a luz, as trevas, eu crio o mal. Há uma explicação muito detalhada no livro de apoio sobre essa questão desse texto de Isaías. Mas o fato, já resumindo a ideia da lição, é que o mal, a maldade entra no mundo a partir da queda de Adão e Eva, e que foi uma autodeterminação. Eles escolheram o mal, eles escolheram o pecado, eles escolheram praticar e a maldade veio e as consequências. Então, Deus não é criador do mal moral. Existem situações, terremotos, enchentes, que são consequências desta vida que a gente vive. Então, Deus é responsável porque deixou a catástrofe acontecer. Sim, mas as pessoas escolheram, às vezes não por
às vezes por falta de condições, Sabedoria mesmo. por morar em beira de rio, em costa de vulcões, a degradação do meio ambiente é uma consequência do pecado, é um mandato cultural não cumprido pela humanidade que destrói, que desmata, que polui, e a natureza responde isso, constrói a terra, o mar, enfim, uma série de coisas que vai gerar catástrofes, e as pessoas culpam Deus. E a Bíblia pergunta, de que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Então a lição é bem interessante, e o livro de apoio esmiuça bastante essa discussão, e de antemão, Deus não é o yin e yang, não há eu trato isso na lição, não é um equilíbrio de forças, não há maldade em Deus. Deus não tenta ninguém e não há nenhum tipo de maldade nele. Deus é a perfeição, a beleza perfeita. Que bênção, mas o senhor concorda comigo que é uma senhora lição para se fazer evangelismo, né? Chamar para a classe universitários, pessoas que não creem, né? Aquelas pessoas que estão ali na vizinhança e que têm dúvidas. Eu acho que essa lição responde bem a essa questão que é uma indagação comum do ser humano, né? No dia a dia. Verdade. Agora, tem uma lição também que fala da fé para crer em milagres. Eu acho que um dos fatos, assim, uma das coisas fundamentais na igreja contemporânea é a existência de milagres, porque os milagres mantêm a chama acesa da fé, não é? O senhor concorda comigo ou eu estou, assim, viajando muito na ideia? Não, eu concordo, milagres existem, né? Primeiro que, na lição eu trato sobre isso, que milagres existem para a glória de Deus. Os milagres não cessaram porque Deus é o mesmo. Então, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus de hoje. Então, o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que multiplicou pães e peixes, é o mesmo Deus de hoje. Curou, né? Curou paralíticos, fez cego ver, ressuscitou mortos. Ele é o mesmo Deus. Não há variação em Deus, né? Deus é imutável. Então Deus não mudou. A sociedade muda, as pessoas mudam, a linguagem muda, mas Deus não muda. Deus permanece o mesmo, Ele é imutável. Então, milagres continuam acontecendo. E existem algumas questões apologéticas que eu trato no texto de teóricos que vão ser contra o milagre, dizendo que se Deus existe e a natureza ocorre em leis naturais, então o milagre não pode acontecer, mas é o contrário. Como a gente diz que Deus é o originador de todas as coisas, Ele criou as leis da natureza, então Ele pode intervir nela a hora que Ele quiser. Então Ele pode fazer o tempo parar, como Ele fez, para dar vitória ao seu povo. Deus é soberano sobre todas as coisas. Então milagres acontecem. Agora, você não pode também, você precisa ter cuidado, nós todos precisamos ter cuidado com a banalização, né? As pessoas banalizam a ideia do milagre e transformam ele em um show, ou marcam data, horário, tal dia, vem aqui que isso... Faz uma espetacularização do milagre. E não é para isso que a Bíblia apresenta o milagre ou fala sobre os milagres, de forma nenhuma. É uma lição muito interessante e que tem muito pano para a manga, digamos assim. É importante ter fé para crer, né? Exatamente. Pastor, eu estava vendo aqui, a lição de número 13 fala da realidade do sofrimento eterno. Muitas das vezes, nas nossas mensagens, talvez até no nosso evangelismo, a gente pinta um céu maravilhoso e esquece que tem um final de todas as coisas, né, um juízo eterno. Como é que o senhor trata essa questão, considerando que nós estamos aqui falando de classe de jovens, né, de aconselhamento a jovens? Como o senhor lida com isso? Essa lição é muito importante para você, querido aluno e professor, precisa prestar atenção nisso, porque nós estamos vivendo em um período de professores, de influenciadores sociais, por exemplo, que estão negando, inclusive, a realidade do inferno. Teologias antigas estão retornando com outras linguagens, outras roupagens, como o universalismo, né? Que no final da história todos serão salvos, até o diabo vai ser salvo, porque um Deus bondoso nós não podemos, dizem eles, como pode, ao mesmo tempo que falar de um Deus todo bondoso,
dizer que este Deus vai permitir que um grupo esteja em paz, em alegria eterna e outro em sofrimento eterno. Eles dizem que isso não é possível. E eles tentam romantizar o inferno como se fosse uma ideia, uma paráfrase, uma alegoria e qualquer coisa que eles quiserem dizer, negando a realidade da condenação eterna. Mas o fato é que a Bíblia diz que é uma condenação eterna. E não porque Deus é mau, não porque Deus é sádico, não porque Deus é ruim, não porque Deus é um Deus de selvageria, não, de forma nenhuma, mas a condenação eterna é o justo castigo de Deus para aqueles que negaram, para aqueles que abandonaram o caminho, para aqueles que não aceitaram o convite da graça. Então a lição trata sobre isso. Claramente o Salmo 1, né, vai nos tratar sobre isso, que os pecadores não permanecerão na congregação dos justos e nem os ímpios subsistirão ao juízo. Então a ideia da condenação, embora muitos estejam tentando tirá-la da discussão, mas ela está no texto bíblico, ela existe, né? A gente prega o amor de Deus, prega a graça de Deus, prega a salvação. Jesus não veio para condenar o mundo. João 3,16 vai falar que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o texto segue. E como que o texto segue? Dizendo que Jesus não veio para condenar o mundo. E por que ele não veio para condenar o mundo? Porque o mundo já está condenado. E a condenação é essa, porque não creram no unigênito do Pai. Claramente, isso está no texto bíblico. As pessoas ficam fazendo ginásticas bíblicas, dourando a pílula, pintando com uma corzinha engraçadinha, mas isso faz parte do Evangelho. Salvação e condenação. Né? João Batista disse isso, que ele tem na sua mão a pá, ele vai recolher o trigo no celeiro e a palha vai para o fogo para ser condenado. Forte essa mensagem. Forte, mas é verdade. Pastor, nós estamos aqui com superintendentes, professores de escola dominical nos acompanhando nessa conversa e eu gostaria que o senhor pudesse dar umas linhas gerais, que cuidados, né, que atenção cada professor, cada superintendente precisa ter com essas lições. Olha, me permita falar diretamente a você, professor e superintendente. É um trimestre muito interessante. Você tem que ter alguns cuidados. Primeiro, você tem que dar essa aula com preparo de oração, porque você precisa crer que o Espírito Santo ilumina a sua mente e lhe traz as verdades que anteriormente você estudou. Então a primeira coisa é você fazer na dependência de Deus. Segundo, você precisa estudar. Não vá para a aula para só repetir o conteúdo básico da lição, porque o seu aluno vai lhe fazer perguntas. Então, você precisa saber o que está dizendo. Você precisa estudar. Mas ao mesmo tempo que você estuda, você tem que ter uma terceira coisa. Você tem que passar com clareza aquilo que você aprendeu. Não complique a história. Não queira filosofar demais. E você tem que entender qual é a classe que você está. Qual é o nível de instrução dos seus alunos. Para que você possa tratar com eles no nível que eles entendam o que você vai dizer. E adquira o livro de apoio. Não estou falando isso por venda, mas estou falando isso por necessidade de compreensão. O livro de apoio, ele realmente amplia as discussões da lição. Então, basicamente isso, mobilize os jovens da sua igreja, mobilize os jovens do seu campo, trabalhe com eles, faça essa discussão durante a semana nos grupos de WhatsApp dos jovens, em vez de ficar só contando piada, marcando ensaio, né? Use esse grupo de WhatsApp para fazer perguntas sobre a lição, para preparar os alunos. Bote perguntas lá para eles irem se empolgando para o dia da aula da escola dominical. Eu tenho orado por isso e a casa tem orado por isso, né? As aulas que fizemos em oração e a gente tem certeza que pela bondade de Deus, será um trimestre abençoado e que vai abençoar a sua vida e a igreja do Senhor Jesus. Pois é, internauta, e você acabou de ouvir o pastor Eduardo Leandro Alves falar de videoaulas. Nós temos 14 videoaulas gravadas, elas estarão disponíveis semanalmente no canal da CPAD no YouTube. Chama-se agora TV CPAD.
é o canal da CPAD no YouTube. Você vai lá, procura, que você vai ter uma videoaula fresquinha a cada semana, comentada pelo pastor Eduardo Leandro Alves, sobre a temática do trimestre. Pastor, nós estamos chegando ao final dessa entrevista aqui. Nós falamos já do livro, né? O senhor já deu a importância desse livro. Ele já está disponível em todo o Brasil. Peça logo o seu. Esse livro não está circunscrito ao trimestre. Ele é um livro perene que vai servir para a sua vida, para o seu ministério, como ferramenta de consulta e mesmo de mensagens com um caráter bem devocional, né, pastor? Verdade. São propostas apologéticas com uma pegada de chão de igreja bem devocional. É isso aí. E por isso é um trabalho bem feito. Eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Pastor, eu desejo sinceramente que o senhor tenha um trabalho profícuo agora como comentarista de lições bíblicas da CPAD e desejo a você, internauta, que também tenha um trimestre ricamente abençoado. Para terminar, deixa aquela mensagem do coração para o coração do nosso espectador. A escola dominical é a maior escola teológica do mundo. Para nós termos uma igreja sadia, uma igreja forte, nós precisamos reafirmar, bater as estacas que os nossos pioneiros assim fizeram. Nós precisamos cada dia mais fortalecer a escola dominical, os cultos de ensino e os trabalhos de oração da nossa igreja. Escola bíblica dominical faz parte disso. Portanto, seja um aluno frequente e divulgue o trabalho da escola bíblica dominical. Nossos agradecimentos à Casa Publicadora, ao Dr. Ronaldo Rodrigues, pela sua gentileza, ao gerente de publicações, ao pessoal que trabalha no departamento de educação, trabalho excepcional, ao Jorginho, que a gente chama de, nosso irmão Jorge Andrade, que de forma gentil a gente chama de Jorginho, e a toda a casa, ao pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente do conselho, e ao pastor Wellington Júnior, presidente da nossa convenção, e ao meu querido pastor José Carlos de Lima, meu amigo, meu pai na fé, meu companheiro, nossos mais sinceros agradecimentos a ele, a todos vocês e a minha digna e maravilhosa esposa. Beijo. Amém. E nós desejamos que você tenha um trimestre ricamente abençoado. Deus abençoe e até a próxima. O tempo passa e muitas vezes não percebemos. A igreja tem de estar alerta. Com os ponteiros do relógio também avançam a falta de amor, a perseguição e a violência. Pessoas sofrem por não conhecer a palavra de Deus. Dias sombrios se aproximam. É preciso proclamar a salvação em Jesus Cristo. O mandamento é: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E no quarto trimestre, nas lições bíblicas de adultos da CPAD, iremos até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Somos responsáveis por manter a chama do evangelho acesa. Os desafios são grandes, mas continuaremos em frente. Nosso foco está ajustado à poderosa palavra de Deus. Nas lições comentadas pelo pastor Wagner Gabi, entenda que a ordem de Jesus aos seus discípulos também é para a igreja de hoje. Adquira já a sua revista Lições Bíblicas Adultos, um produto com a qualidade CPAD, a editora da Escola Dominical.